O Papa Francisco esteve em Portugal 5 dias e não deixou ninguém indiferente. A Jornada Mundial da Juventude foi um sucesso, trouxe até Lisboa centenas de milhares de peregrinos dos 4 cantos do mundo. Muita gente contribuiu para que tudo corresse bem, mas, escreve Miguel Sousa Tavares, foi uma festa linda que Francisco inspirou e Francisco mereceu. O cronista do Expresso faz das palavras e da ação do Papa o tema principal do texto com que regressa de férias, e é por aqui que começamos o podcast Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz. Eu sou o Paulo Baldaia. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Viva Miguel. Viva Paulo, olá. Se o Papa Francisco é a única verdadeira voz de liderança, como escreve, mas como também diz, nos fóruns onde os grandes do mundo pensam o nosso futuro, o que diz este Papa não lhes merece a menor atenção, nem lhes causa o menor sobressalto, onde está a eficácia da sua liderança? Na capacidade de falar para todos os outros, para aqueles que não são poder? Sim, deixar uma semente, e no caso de Lisboa uma semente importante porque é junto à juventude, que vai ser o poder amanhã, esperamos, desejamos e é natural, e essa semente talvez possa frutificar, talvez possam crescer muitas pessoas adultas a partir desta juventude, capazes de fazerem as transformações que são necessárias naquilo que o Papa enfatizou que é o mais importante, que é solidariedade para com os que estão desprotegidos, a paz no mundo, atenção e a ação em relação às alterações climáticas, enfim, os temas que sempre foram caros ao Papa, acrescentado um outro que eu espero que tenha eco na juventude, que é afastar-se das redes sociais, desligar o ecrã e virar-se para os outros, como disse o Papa. Quando fala do Papa com esta, é uma dimensão mais religiosa ou uma dimensão mais humanista? Ele que toca a crentes e a não crentes, como refere? Não, é uma dimensão humanista e de líder mundial. Eu escrevo que o Papa neste momento é o único líder mundial inspirador. Inspirador não apenas no seu discurso, mas na genuidade com que ele fala, Paulo. Se o Paulo reparar, foram muitas as vezes em que o Papa se desviou do texto e falou espontaneamente, falou de improviso, porque ele de facto sabe muito bem o que é que quer dizer, a sua mensagem é muito clara, é muito direta, a sua linguagem é muito simples e a genuidade que ele transmite é um fator fundamental na mensagem que o Papa quer passar, e por isso ele nem sequer precisa de um texto escrito, porque ele sabe exatamente o que é que quer dizer e não precisa de se orientar em função da audiência que tem pela frente. E essa é a grande força do Papa, por isso é que ele fala para crentes e para não crentes, e a sua mensagem de facto encontra eco junto de crentes e não crentes. Ele é um líder mundial, como foram no seu tempo outros líderes religiosos, como o Mahatma Gandhi, etc., que conseguiram também abrir caminho entre os crentes e não crentes pela dimensão da sua mensagem e pelo seu exemplo pessoal e humano, como é o caso deste Papa. Ele não deixa de, por isso, tendo essa dimensão maior, não deixa de ser um líder religioso. O Miguel também fala da diferença deste Papa em relação aos anteriores, e este é um Papa que é publicamente criticado por setores mais conservadores e tradicionalistas da Igreja. Está Francisco a ser capaz de mudar também a Igreja Católica, a trazê-la para o século XXI? Bom, isso é uma tarefa para 2000 anos, não é? Ele começou agora, começou muito lentamente. Francisco está a fazer uma transformação ao nível da Cúria. Ele tem aceitado a resignação de variadíssimos cardeais, e à medida que ele vai mudando a Cúria, ele vai substituindo por bispos e cardeais mais novos, e Portugal é disso um exemplo. Já temos Américo Aguiar e Dom Tolentino Mendonça, que são cardeais muito mais novos, e isso vai ter repercussão necessariamente a curto e a médio prazo na Igreja, nomeadamente em futuros concílios e em futuros colégios eleitorais para a eleição de outro Papa que suceda a Francisco. São transformações muito lentas, mas aquilo que marca a dimensão deste Papa é que ele está para além de um líder religioso, ao contrário dos seus antecessores. Tanto o Papa Ratzinger como o Papa Wojtyla eram exclusivamente líderes da Igreja Católica, e o seu mundo não passava além das fronteiras da Igreja Católica, onde uns gostavam deles, outros não gostavam deles, mas eram papas muito fechados sobre a sua igreja e muito conservadores em relação a essa igreja, e portanto afastaram muitos
crentes da Igreja e em relação aos não crentes, a sua mensagem nunca os atingiu como atinge este Papa. Agora, Francisco é muito contestado e basta ver o que já consta nas redes sociais dos meios católicos portugueses em relação ao Papa. Este Papa não tem nada a ver com o tradicionalismo da Igreja Católica Portuguesa, não só a nível do clero, mas a nível também dos leigos da Igreja Católica Portuguesa, que são normalmente muito conservadores e muito retrógrados. O Miguel estava a referir o facto do Papa estar a nomear novos cardeais, é uma tradição de todos os Papas irem tentando influenciar o futuro, no momento em que eles já não estiverem cá. Há neste momento já mais cardeais fora da Europa do que cardeais europeus. Está confiante que a Igreja, que é importante, obviamente, no plano mundial, que será capaz de ser outra Igreja a partir de Francisco? Eu acho que o futuro da Igreja está fora da Europa, necessariamente. Basta pensar na América Latina, basta pensar num país tão grande como o Brasil, onde a Igreja Católica perdeu nas últimas décadas imenso espaço em relação aos evangélicos, e vimos agora na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa como havia tantos católicos que vieram do Brasil. Eu nem sabia que havia tantos católicos capazes de apanhar o avião, que é caro para vir do Brasil assistir a isto, mas havia. E quando vamos ao Brasil parece quase que a Igreja Católica desapareceu e, portanto, o futuro da Igreja está necessariamente na América Latina, em África, menos na Ásia, mas mesmo assim está com certeza fora da Europa, fora da Europa e da América do Norte, onde a Igreja pode crescer, onde pode atrair mais fiéis e a sua palavra pode ser mais importante, é de facto, não direi o terceiro mundo, não são tudo países do terceiro mundo, mas fora do centro político ocidental, chamemos-lhe assim. Em relação à organização da Jornada Mundial da Juventude, o Miguel acha merecedora de um grande aplauso pela forma como decorreu. Para lá do sucesso coletivo, notou aproveitamentos políticos nesta jornada, parte de Marcelo, Carlos Moedas, mesmo os partidos da oposição ou o próprio governo? Bom, no início, eu como escrevo, tive medo, sobretudo, que Marcelo julgasse que ele era a terceira parte das jornadas. Ele esteve lá sempre, não é? Onde havia Papa, havia Marcelo, não é? É verdade. No princípio eu achei que, sobretudo a certa altura, há uma imagem que eu retive que me fez quase arrepiar, porque havia um trono, um cadeirão, que era quase um trono para o Papa, e havia um exatamente igual onde estava Marcelo. E aquilo fez-me lembrar as visitas do Papa à África, onde os chefes de Estado africanos gostam de se pôr em pé de igualdade com o Papa e também têm dois tronos, um para o Papa e outro para eles. Marcelo ali parecia quase um chefe de Estado africano. Depois, eu acho que ele arrepiou o caminho, Marcelo. Moedas esteve sempre presente, mas acho que Costa, o governo e Marcelo arrepiaram o caminho. Felizmente perceberam que eles não eram a terceira parte na festa, que aquela festa só tinha duas partes, que era de facto os peregrinos e o Papa. E mesmo assim não notou no Presidente da Câmara de Lisboa uma tentativa de mostrar que tinha razão quando disse que valia a pena todos os gastos que se fizessem para que fosse um sucesso esta Jornada Mundial da Juventude? Paulo, eu para dizer a verdade, eu também não segui as 472 horas. A televisão teve muito isso, não é? E por outro lado, Carlos Moedas, isto não é, enfim, eu espero que ele não se zangue com isto, ele é muito pequeno, portanto também não aparecia com grande destaque nas transmissões e não focavam tanto como focava o Marcelo o António Costa. Agora, eu acho que quando falamos de sucesso aqui não vale a pena agora estar a atribuir os louros a uns e os louros a outros. Eu acho que todos se desempenharam bem. Eu lembro-me das polémicas que houve, por exemplo, entre Carlos Moedas e José Sá Fernandes, e que Moedas insistia que José Sá Fernandes estava atrasado, que não ia cumprir a sua parte, etc. No fim cumpriu-se tudo, e não apenas a nível dos dirigentes políticos, da parte administrativa ou política, mas do próprio funcionamento das forças de segurança, do aeroporto de Lisboa, quer dizer, uma série de coisas que eu inclusivamente tinha as maiores dúvidas que pudessem funcionar, e funcionaram. Eu acho que aí também, não sei se estarei a exagerar, mas há a mão do Papa, porque ele gerou um tamanho entusiasmo que toda a gente acabou por se sentir mobilizada, uma espécie de mobilização coletiva, uma vontade de todos de que tudo corresse da melhor forma possível. E quando nós pensamos, eu não sei se teve 1,5 milhão de pessoas, se teve 1 milhão de pessoas em Lisboa,
Mas pensar que não houve uma única morte, que não houve um único acidente grave, que não houve um único distúrbio sério durante 5 dias é absolutamente notável. E, de facto, o mérito tem que se dividir pelos que organizaram, pelos que controlaram a festa e pelos que participaram na festa. Num dos pontos do seu texto aponta ao Presidente da República, por causa do veto ao decreto-lei do Governo sobre as progressões dos professores. Queria lhe perguntar, do ponto de vista político, o que é que valoriza mais? O recuo rápido e em toda a linha de Marcelo depois de ter falado com António Costa, ou os argumentos que ele usou para vetar, desconfiando o Miguel que este veto decorre unicamente da recusa de António Costa de demitir João Galamba? Bom, vamos para outro assunto. Estamos noutro assunto, exatamente. Eu resolvi trazer isso à colação porque eu acho que o veto de Marcelo ao decreto sobre a progressão dos professores foi muito importante do ponto de vista político e constitucional. E sobretudo, tratando-se de um presidente que é um emérito constitucionalista. Porquê? Porque eu acho que os fundamentos que ele evocou são todos absolutamente deslocados e refletem, de facto, um ressaiamento que Marcelo ainda não conseguiu largar pelo facto de António Costa não ter demitido o ministro João Galamba quando houve aquele incidente no gabinete do ministro. O qual eu insisto, o ministro não teve a menor culpa nem a menor responsabilidade, porque nenhum membro do governo, nenhum político está imune a que haja um membro do seu gabinete que se porte mal se o ministro não é responsável por isso. Aliás, eu recordo que Marcelo Rebelo de Sousa teve, entre o seu gabinete, teve um diretor do Museu da República que recentemente foi condenado a 8 anos de cadeia porque roubava o Museu da Presidência da República. E Marcelo, que fez aquele discurso quando pediu que João Galamba fosse demitido, deu a galheta a António Costa dizendo que os políticos devem ser responsáveis por aqueles que estão subordinados a si e que devem assumir as consequências, porque quem nomeia também é responsável. E nessa altura Marcelo não disse uma palavra aos portugueses, não fez um pedido de desculpas, não disse nada. Olha, eu lamento, tinha ao meu serviço alguém que era suposto guardar o Museu da Presidência da República, que afinal, mancomunado com um cúmplice, roubava o Museu da Presidência da República e vendia as peças lá fora, tanto que foi condenado. Isto passou-se com um assessor do Presidente da República, não era bem um assessor, era um membro do gabinete da Presidência. E pronto, acontece. Eu acho que também não passa pela cabeça de ninguém dizer que Marcelo era responsável por isto, não é? O mesmo se passou, em meu entender, com o ministro João Galamba. E, portanto, Marcelo, desde aí, está numa cruzada de picardias com o governo que o leva a ele, que é constitucionalista, a vetar um decreto do governo com o argumento de que governar é fazer escolhas. E, em sua opinião, o governo devia ter escolhido privilegiar os professores e os médicos pelo que perderam durante a Troika. Ora, aqui o principal nem é saber se Marcelo tem razão ou não e se o governo devia privilegiar este setor em relação aos outros. O principal é, como o próprio Marcelo diz, governar é escolher. Mas quem escolhe é o governo, não é o presidente. Porque quem tem que governar e que escolher é o governo. O presidente preside, que é uma coisa diferente. E, portanto, quando ele próprio diz governar é escolher, ele está-se a contradizer. Porque ele está a querer assumir um poder que não lhe cabe. E é nesse aspecto que eu acho que este veto foi absolutamente lastimável. E, de facto, bastou que o governo, no preâmbulo do decreto corrigido, escrevesse uma vaga promessa de ir considerar o assunto outra vez para que Marcelo arrepiasse caminho. Quer dizer, ele próprio percebeu que não se sentia confortável com o veto que tinha feito. Vamos agora para a parte final da conversa, para o improviso. Na Jornada Mundial da Juventude, já depois do Presidente ter vetado um diploma do Governo e ter recuado à mesma velocidade com que o Governo fez a alteração, o país não deixou de ter incêndios. Mas agora já há espaço noticioso para acontecimentos sem ligação direta à jornada, como o aumento das temperaturas e os ventos que também aumentaram, e aumentou com isso muito o risco de incêndio. Estamos na parte final do podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, fora da crónica que pode ler no Expresso, o habitual improviso. Miguel, é inevitável que a cada verão tenhamos de repetir que é preciso mais prevenção para ter menos combate aos fogos, mas mesmo assim o país arde todos os verões.
Sim, é inevitável. O país vai arder todos os verões, não só o país, todo o Mediterrâneo, como vimos na Grécia, com os incêndios desastrosos na Grécia, como vemos em Espanha, porque existe uma coisa que os grandes dirigentes não ligam, que se chama alterações climáticas. E nós assistimos a isso na pele, nós sentimos isso. Até agosto fomos protegidos pelo anticiclone dos Açores. Quando o anticiclone dos Açores desapareceu, as temperaturas subiram, os ventos ajudaram e tivemos incêndios. Apesar de tudo, Paulo, eu chamo a atenção para o seguinte: este foi o primeiro ano em que se gastou mais dinheiro na prevenção do que no orçamentou-se, aliás, mais dinheiro na prevenção do que no combate. E esse é o caminho certo. Porque os incêndios não se combatem só durante a época do fogo, combatem-se durante todo o ano. Aí se chama a prevenção. Quando há dias o responsável pela agência eu acho que se chama a Agência de Integração dos Fogos Florestais, Paulo Oliveira, foi ao Parlamento e se saiu com aquela frase, caiu muito mal nos bombeiros, a dizer que os bombeiros ganhavam mais quando havia mais incêndios. O que ele disse decorre da leitura da lei, e essa leitura está inteiramente correta, o que ele disse é inteiramente verdade. E isso é o que está errado. Basta pegar um exemplo. Em França, os bombeiros são remunerados não é por dia de combate aos fogos, é exatamente o contrário. É por cada dia em que não há incêndios. Por cada dia, na época de fogos em que não há incêndios em França, os bombeiros têm um prémio. E esse é o caminho certo, porque isso quer dizer, isto é a velha história da cigarra e da formiga, quer dizer que se trabalhou durante o ano inteiro para que na época dos fogos haja o mínimo de fogos possível. É evidente que isto também passa por outras coisas. Se olharmos para as imagens dos incêndios, 90% deles, lá temos os fatais eucaliptos e os fatais pinheiros bravos a arder. Não se consegue combater isso. Deixe-me só, não sei, rapidamente contar uma história que é curiosa. Claro. Este incêndio agora de Odmira não alastrou à Serra de Monchique, porque Monchique ardeu há pouco tempo e os eucaliptos aí não tiveram tempo de voltar a crescer. Mas, se não tinha ardido outra vez, a Câmara de Monchique tem agora um projeto. Finalmente, aquela gente acordou, percebeu que não pode viver de 8 em 8 anos, tem ali um incêndio, porque está cheio de eucaliptos. E tem um projeto que é o seguinte: eles financiam, os particulares têm ali terrenos, para que eles arranquem os eucaliptos e no lugar dos eucaliptos plantem sobreiros, por exemplo, que é uma árvore altamente resistente ao fogo, plantem azinheiras e plantem medronheiros. O que é que se está a passar? Há verbas que constam do PRR para isso, há vontade camarária, há vontade de proprietários. O que é que falta? Falta mão de obra, faltam tratoristas, faltam pessoas que queiram trabalhar para fazer esta obra, como falta em todo o sul, em todo o Algarve. Ora, os nepaleses não sabem conduzir tratores, não sabem apanhar frutos vermelhos, não sabem apanhar azeitona, mas não sabem conduzir tratores. E esse é um problema extra que o país tem e que, neste caso concreto, por exemplo, impede que a Serra de Monchique possa ser tratada e possa retornar àquilo que era há uns 50 anos atrás. Miguel, voltamos a encontrar-nos daqui a uma semana. Boa semana para ti. Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz. Obrigado, Paulo.